mensagem é para quem crer de verdade nas revelações do Espírito Santo exposto nas Escrituras, mas para quem prefere crer no espírito da teologia, sempre terá uma desculpa esfarrapada para não crer no que está escrito na Bíblia. Portanto, sempre Deus será verdadeiro, e toda religião mentirosa. Depois de um longo tempo, o Espírito Santo me libertou do espírito do medo e do engano. Minha decisão foi crer e aceitar o único e verdadeiro espírito de profecia que é a vida eterna em Jesus Cristo, testemunho dado pelo próprio Deus e pelo Espírito Santo nas Escrituras. 1844 E o testemunho de Jesus. Será que serei vosso inimigo por causa desta verdade? Se sim, será muito excelente porque isto mostra que estou no caminho certo. Caso seja não, isto mostra que você preferiu as Escrituras em detrimento da doutrina religiosa, o que é excelente. Não estou certo, mas as Escrituras sagradas com certeza é a fonte da certeza absoluta. Existe o conceito teológico que o testemunho de Jesus surgiu a partir de 1844. A Bíblia confirma esta doutrina ou a nega? Gálatas 1, versículos 6 a 9. Estou admirado de que vocês tão depressa assim estejam desviando-se de Deus, que com o seu amor e a sua misericórdia convidou vocês a participarem da vida eterna que Ele dá por meio de Cristo, e vocês já estão seguindo outro caminho para o céu que, na verdade, não conduz absolutamente ao céu. Porque não existe outro caminho, a não ser aquele que nós lhes mostramos. Vocês estão sendo enganados por aqueles que torcem e mudam a verdade concernente a Cristo. Que as maldições de Deus caiam sobre qualquer um, incluindo eu mesmo, que pregar qualquer outro meio de salvação, além daquele a respeito do qual lhes falamos, sim, se um anjo vier do céu e pregar outra mensagem qualquer, que seja maldito para sempre. Digo e repito, se alguém pregar qualquer outro evangelho diferente daquele que vocês acolheram, caia sobre ele a maldição de Deus. Provérbios 30, versículos 5 e 6. Cada palavra que Deus falou é verdadeira. Ele sempre protege todos que confiam nele. Não invente conselhos e ordens, dizendo que foram dados por Deus, senão ele castigará você, mostrando a todos que tudo não passa de mentira. Quando o Espírito Santo me revelou a verdade nas Escrituras sobre o verdadeiro testemunho de Jesus, eu fiquei aproximadamente um ano para tomar a decisão se continuaria crendo no que a religião me apresentou como sendo o testemunho de Jesus, ou se eu passaria a crer e aceitar o verdadeiro testemunho de Jesus apresentado pelo Espírito Santo nas Escrituras. Esse tempo que levei para tomar uma decisão certa, foi com medo de ir para o inferno caso não cresce mais no testemunho apresentado pela religião, pois, embutido nesta doutrina está escrito que, quem duvidar do testemunho de Jesus apresentado pela religião não tem como ser salvo. Mas graças às misericórdias do Espírito Santo, deixei de crer nos testemunhos apresentados pela religião e passei a crer no verdadeiro testemunho de Jesus apresentado nas Escrituras pelo Espírito Santo. Se o testemunho apresentado pela religião é o verdadeiro, com certeza o bíblico é falso. Se o testemunho apresentado pelas Escrituras é o verdadeiro, com certeza o da religião é falso. O que define o que é verdadeiro ou falso para você é no que você crer. João deu testemunho pessoal sobre o testemunho de Jesus, mostrando que em seus dias já existia o testemunho de Jesus, ou seja, ele não testemunhou sobre algo que surgiria séculos depois, mas sobre algo existente em seus dias. Apocalipse 1, versículo 2. Que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Apocalipse 1, versículo 2. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Como seria possível João testemunhar sobre algo que ainda surgiria no futuro? Neste caso não seria testemunho, teria que ser profecia anunciando que o testemunho de Jesus surgiria no futuro. Mas não foi isso que aconteceu. Um dos motivos da prisão de João pelo imperador pagão foi a sua pregação sobre a presença em seus dias do testemunho de Jesus, mostrando que em seus dias já existia o testemunho de Jesus. Outra questão a ser resolvida: como poderia João ser preso por causa de algo que não existia, já que o testemunho de Jesus surgiria séculos no futuro? Apocalipse 1, versículo 9. Eu, João, vosso irmão e companheiro nas tribulações, na realeza e na paciência em união com Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus.
O dragão no tempo de João já estava irado por causa da existência do testemunho de Jesus, mostrando que no século I de nossa era já existia o testemunho de Jesus. Como poderia o dragão ficar irado com algo que não existia? Apocalipse 12, versículo 17. O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. O testemunho de Jesus que a própria Bíblia identifica como sendo o espírito de profecia já existia no tempo de João. Neste caso, o conceito teológico que o espírito de profecia surgiu com o ministério de Ellen White é uma fantasia escabrosa, pois as Sagradas Escrituras afirmam que o mesmo já existia há séculos no passado. Apocalipse 12, versículo 17. Então caí aos seus pés para adorá-lo, mas ele me disse: não faça isso. Sou servo como você e como os seus irmãos que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Apocalipse 19, versículo 10. E eu lancei-me a seus pés para o adorar, mas ele disse-me: olha, não faças tal, sou teu conservo, e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Da era apostólica até o nascimento de Ellen White, milhares, ou talvez milhões de crentes foram mortos por causa do testemunho de Jesus que é o espírito de profecia, mostrando que no passado secular já existia o espírito de profecia. Por esses motivos deixei de crer no atual testemunho de Jesus estabelecido pela teologia, em substituição ao testemunho de Jesus bíblico. Apocalipse 20, versículo 4. Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada a autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Uma das manifestações do verdadeiro espírito de profecia é por intermédio do Evangelho do Reino. Mateus 24, versículo 14. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. O testemunho de Deus, que é o mesmo testemunho de Jesus, é maravilhosamente superior ao testemunho dos homens que surgiu a partir de 1844, porque além de ser a verdade cristalina, o mesmo é o espírito de profecia descido dos céus e a nós entregue pelo Espírito Eterno. O religioso tem facilidade de aceitar o testemunho criado pelos homens religiosos, mas o verdadeiro testemunho de Deus tem valor incomparavelmente superior, pois é o testemunho de Deus, testemunho que ele dá acerca de seu Filho. As pessoas que crêem de verdade no Filho de Deus, já têm em si mesmo o verdadeiro espírito de profecia. A pessoa não precisa de homens ou de mulheres para obter o testemunho de Jesus, e muito menos comprar em forma de livros, pois o testemunho de Jesus nunca foi e jamais será livros ou dom concedidos a seres humanos. 1 João 5, versículo 9. Aceitamos o testemunho dos homens. Ora, maior é o testemunho de Deus, porque se trata do próprio testemunho de Deus, aquele que ele deu do seu próprio Filho. 1 João 5, versículo 10. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho de Deus. As pessoas que não crêem na revelação das Escrituras e preferem crer na revelação da religião, esta pessoa ou religião está classificando Deus como um mentiroso, simplesmente porque esta pessoa não crê no verdadeiro testemunho de Jesus bíblico. Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. 1 João 5, versículo 10. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho de Deus. Aquele que não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus deu a respeito de seu Filho. O verdadeiro testemunho de Jesus ou espírito de profecia é a vida eterna em Jesus. Quem dá esta declaração é o próprio Espírito Santo nas Escrituras. A questão é que as pessoas preferem crer no espírito teológico no lugar de crer no Espírito Santo. O verdadeiro testemunho de Jesus é a vida eterna por intermédio de Jesus Cristo. Pergunto: as Escrituras mente? Tem nas Escrituras algum texto afirmando que o testemunho de Jesus são livros? Tem nas Escrituras algum texto afirmando que o testemunho de Jesus é algum dom concedido a uma única pessoa? Porque o testemunho de Jesus apresentado pela religião contradiz as Escrituras? 1 João 5, versículo 11. E este é o testemunho,
Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Esta mensagem é para quem crer de verdade nas revelações do Espírito Santo escrito nas Escrituras, mas para quem prefere crer no espírito da teologia, sempre terá uma desculpa esfarrapada para não crer no que está escrito na Bíblia. Na verdade, escriturística, quem tem Jesus em seu coração, já tem o testemunho de Jesus. Não precisamos de livros ou de qualquer pessoa para termos ou alcançarmos o testemunho de Jesus, é só crer em Jesus e terás esta maravilha em si. 1 João 5, versículo 12. Quem possui o Filho possui a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. E versículo 11. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho de Deus. Aquele que não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus deu a respeito de seu Filho. O verdadeiro testemunho de Jesus nunca foi, não é e jamais será livros. Também é impossível você comprar em livrarias evangélicas ou mundanas. E jamais foi concedido a um ser humano, mas a todos os seres humanos que crerem em Jesus Cristo, sem a necessidade de gastar dinheiro para obterem alguma livraria. Qualquer pessoa pode ter o testemunho de Jesus, é só crer em Jesus, nada mais que isso, nada menos que isso. Depois de um longo tempo, o Espírito Santo me libertou do espírito do medo e do engano, e minha decisão foi crer e aceitar o único e verdadeiro espírito de profecia que é a vida eterna em Jesus Cristo, testemunho dado pelo próprio Deus e pelo Espírito Santo nas Escrituras. Crês tu nas Escrituras? Crês tu na teologia? Romanos 3, versículo 4. De maneira nenhuma, sempre seja Deus verdadeiro, e todo o homem mentiroso, como está escrito, inscreva-se no canal para que Verdade, seja justificado suplemento em para a tuas vida, palavras, e continue venças quando recebendo fores vídeos julgado. curtos com mensagens Autor, bíblicas que Eurias fortalecem Rodrigues sua Carneiro. fé e compreensão da palavra. Compartilhe para ajudar no engajamento do canal. Gratidão pelo seu apoio. Seu amigo e irmão Eurias.